Deus. Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Amém. Amém. Deus é bom, hein? Quantos estão felizes com o que Deus está fazendo aqui na Ordens Novos? Amém. Depois de um TBT desse, você quase nem precisa pregar, nem precisa falar, né? Deus é bom demais. A gente tem visto o Senhor se mover de maneira sobrenatural no nosso meio. Hoje é um culto de Santa Ceia, então não vou perder tempo. Eu quero dizer para você que Deus está nesse lugar. E não interessa como você chegou aqui nessa noite. Quem sabe você está debaixo de um decreto que não é um decreto do céu. Quem sabe você chegou aqui com um decreto da medicina dizendo que você não tinha chance de ser curado. Quem sabe você chegou aqui com um decreto que dizia que você deveria permanecer no luto. Quem sabe você chegou com um decreto aqui que parece impossível de romper, um decreto que é impossível de ser mudado. Quem sabe você olha para a tua história e você diz que você está vivendo um tempo que vai ser irrevogável, que é impossível de mudar a tua história. Mas eu quero dizer que Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele vai levantar uma pessoa. Essa pessoa sou eu e você, para mudar a tua história, para mudar a condição da tua vida, para mudar a história da tua família e da tua casa. Então nessa noite, prepara o teu coração, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra que vai mudar a tua história. Nós temos falado muito aqui sobre um novo tempo, sobre uma nova estação, sobre o novo de Deus nas nossas vidas, e nós precisamos, como nós vimos no TBT, acreditar, porque nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. O Senhor tem o melhor dos céus para aquele que crê. Aquele que crê vai viver o melhor da terra, na terra dos viventes, diz a palavra de Deus. Então hoje eu quero falar sobre um decreto que caiu. O tema da minha mensagem é quando o decreto caiu. Quando cai um decreto que parecia irrevogável, que parecia impossível, um novo decreto, uma nova história, ela é escrita. E essa história está sendo escrita por mim e por você, baseado na cruz de Cristo, no sangue de Jesus que foi derramado lá no Calvário, no meu lugar e no teu lugar. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Esther, e quero fazer um paralelo com Jesus Cristo. Esther, ela mudou a história de um povo, ela mudou a história da sua nação, ela mudou a história do povo judeu naquele tempo da Pérsia. E Jesus Cristo, ele veio ao mundo para mudar a história da humanidade. Enquanto Esther se colocou numa posição de intercessão pelo seu povo e teve a história do povo alterada com a bênção do rei, Jesus Cristo veio à terra, abriu mão da sua glória, de toda a sua divindade, de todo o seu poder, de toda a sua glória, se tornou servo parecido com o homem. Para quê? Para entregar a sua vida em favor da humanidade, para mudar a minha história e a tua história. O decreto de morte que nós tínhamos pelo pecado que entrou no mundo, ele foi revogado, ele foi anulado, porque Jesus escreveu uma nova história, porque Jesus decretou um novo começo, uma nova história, um recomeço para mim e para você. É por isso que nós estamos aqui, por Jesus Cristo, pelo derramamento do sangue do Cordeiro perfeito lá na cruz do Calvário. Você se alegra com isso? Eu estou empolgado com o que o Senhor falou comigo a respeito desse tema. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Esther. Eu quero ler um versículo em Esther e um versículo lá em Colossenses. Esther 4:14. A palavra de Deus diz assim: se ficar aqui é Mardoqueu falando para Esther. Mardoqueu era um parente próximo de Esther, e ele foi quem criou ela, porque ela era órfã. E aí ele vai dizer para ela: se você ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Quem sabe você chegou aqui nessa noite com um decreto que parece impossível e improvável de mudar. Mas eu quero dizer para você que Deus permitiu você estar nessa posição para que o nome dele seja glorificado através da tua vida.
Você não está passando por isso à toa. Você não está enfrentando dificuldades à toa. Você foi colocado nessa posição porque Deus vai glorificar o nome dele através da tua vida. Quem sabe essa é a noite que Jesus está falando com você, assim como Mardoqueu falou com Esther. Quem sabe é por isso que você está nessa posição. Quem sabe é por isso que você foi colocada como rainha dentro da Pérsia, para fazer jus ao povo judeu, para interceder pelo povo judeu. Quem sabe você chegou aqui nessa noite sem saber para onde você deve correr, para onde você deve olhar. Mas eu quero dizer para você que esse é um tempo de você olhar para aquilo que Deus está fazendo na tua vida, e ainda que tenha vontade de parar, ainda que você não tenha força para continuar, Jesus Cristo está escrevendo uma nova história, e tem um novo decreto para mim e para você. E hoje, junto com Esther, através da vida dela, nós vamos aprender sobre posicionamento, sobre o propósito e sobre o agir de Deus. Muitas vezes o agir de Deus parece invisível, mas o Senhor está trabalhando diante daqueles decretos que são irrevogáveis, que são irreversíveis. É aí que o Senhor está trabalhando em meu favor e em teu favor. Nós lemos aqui Esther, e nós vemos uma chamada da atenção de Esther, porque talvez ela estava ali desesperada também, como o povo, debaixo de um decreto de morte estabelecido pelo rei. E Mardoqueu precisa colocar ela no lugar, precisa chamar a atenção dela. E eu estou aqui nessa noite para chamar a tua atenção, para você entender o lugar que você está. É um lugar de posicionamento, é um lugar de propósito, é um lugar onde o agir de Deus vai acontecer na tua vida, queira você ou não. E Mardoqueu vai dizer: ei, se você ficar calada, Deus vai fazer pelo povo judeu de uma outra maneira. Mas talvez você tenha sido colocada como rainha dessa nação para esse momento. Eu não sei o que você está vivendo, mas nós cantamos aqui: não há Deus maior. Não tem decreto que faça você parar. Não tem decreto que possa ser impossível para esse Deus maior que nós cantamos. Não tem coluna que fique travada por anos, que permaneça travada quando Deus chega e quer mudar uma história, é ou não é? Glória a Deus, porque um novo decreto a partir de Jesus cancelou o primeiro que parecia impossível, que parecia irrevogável. Abra comigo Colossenses no capítulo 2, nós vamos ver o verso 14. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Outra versão vai dizer: Jesus cancelou a escrita de dívida, Jesus rasgou a cédula que era contra nós. Esther, ela tem a sua atenção chamada por Mardoqueu, para que ela se posicionasse. E Jesus faz a mesma coisa. Quando Deus olha e fala: filho, existe um povo que foi criado para ser adotado à nossa família. Foi feito a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para ter qualidade de filho, para se relacionar conosco de maneira íntima. Mas por conta do pecado, porque o salário do pecado é a morte, eles foram colocados debaixo de um decreto de morte espiritual. Esse povo já não tem mais, por vontade própria, por capacidade humana, a chance de estar próximo de nós. Mas através de você, a cédula, a dívida, tudo que estava colocando eles como mortos espiritualmente, sem capacidade de relacionamento conosco, você vai cancelar a dívida, você vai rasgar a cédula, e você vai reescrever uma nova história para esse povo. Você vai descer, vai abrir mão da tua glória, porque você é o único capaz de reverter algo que parece impossível, algo que parece irreversível. Jesus Cristo fez por mim e por você. Mas pastor, por que você está falando sobre isso hoje? Hoje é noite de Santa Ceia. Eu não tenho como sair daqui sem falar do sacrifício de Jesus naquela cruz, que mudou a minha história e a tua história. Agora imagina comigo a cena. O rei Assuero era um rei poderoso da Pérsia naquele tempo. Ele governava sobre 127 províncias em Suzã, e influenciado pelo seu primeiro-ministro, o conselheiro principal, chamado Amã. Amã promete várias coisas,
porque Amã olha o povo judeu e diz que ele tem inveja, ele era orgulhoso, e ele não conseguia estar no mesmo ambiente que o povo judeu. E ele chega no rei e ele fala: rei, existe um povo aí que tem os seus próprios costumes, que faz as coisas da sua própria maneira e não leva em conta nada do que o rei fala. Eles não obedecem nada do que você fala. E Esther, pouco antes disso, ela é colocada no harém do rei. E ela está entre as moças que vão ser selecionadas para ser a rainha, no lugar da rainha Vasti, porque a rainha Vasti deixou de obedecer uma ordem do rei. Então ele decide estabelecer uma nova rainha sobre essa província, sobre Suzã. E nesse momento ela já foi eleita, já foi escolhida, depois de uma preparação. O rei achou graça em Esther e ela é colocada na posição de rainha, uma posição de conforto, uma posição de segurança. E ela foi ordenada, orientada por Mardoqueu a não revelar sua identidade, a não dizer lá no harém que ela era judia. E ela guarda isso com ela, e isso era uma estratégia de Deus. E é por isso que Mardoqueu vai lembrar ela quando nós lemos: você não falou nada sobre a sua descendência, você não falou nada sobre a sua origem, porque Deus tem um propósito com a sua vida. Então tem coisas, queridos, que nós precisamos guardar para nós e falarmos só com Deus, porque quando nós colocamos diante de Deus é que a história começa a ser mudada em nosso favor. Aquilo que parecia impossível e irrevogável, o Senhor começa a alterar, porque nós colocamos a nossa confiança em Deus. E nesse momento a gente vai ver que Assuero é influenciado por Amã. Ele oferece lá 10.000 talentos de prata, equivalente a 342 quilos de prata. Então era muita coisa. E ele diz assim: olha, se você fizer um decreto dando um jeito de matar esse povo judeu, de aniquilar essa raça, eu vou fazer essa oferta para os cofres reais. Vou colocar 342 quilos de prata. E o rei, nesse momento, ele assina o decreto, influenciado por Amã. Ele assina o decreto e ele marca com o seu anel, porque uma vez o decreto selado pelo anel real, ele não poderia mais ser revogado, não poderia ser mais alterado. A única forma de mudar aquele decreto era estabelecendo um novo decreto, que tentaria anular aquele primeiro. Você pensa comigo como é que o povo judeu ficou? Você tem alguma noção de como esse povo se encontrou nesse momento? Provavelmente em total desespero. A palavra de Deus vai dizer que eles se encheram de medo e de tristeza, mas eles não ficaram parados, não foram tomados pelo decreto de luto de que eles iriam morrer. Mas nesse momento eles colocaram toda a sua confiança em Deus, porque eles reconhecem que por força humana eles não tinham mais como mudar esse decreto, não tinha mais como mudar uma lei, um decreto do rei. Então o que o povo faz? Ele vai chorar, vai jejuar e vai se humilhar diante do único que era capaz de mudar a história deles. E eles começam a prantear para que a história fosse mudada. Vou ficar rápido, não cheguei lá ainda, mas está anotado aqui no 14. As coisas iam mudar. Coloca o 14. Se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe, se não foi para um momento como este que você chegou a essa posição. Deus permite algumas situações para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Muitas vezes nós estamos em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio a decretos que são impossíveis de serem alterados,
parecem irreversíveis e irrevogáveis, mas o Senhor permite o movimento de Amã, Ele permite o movimento do teu inimigo. Sabe por quê? Para que Esther pudesse se levantar. Essa é uma noite onde Deus está levantando Esther no meio de nós, homens e mulheres que estão dispostos a se colocarem de pé, posicionados diante de um Deus que pode mudar o decreto de um rei, que pode mudar o decreto da medicina, que pode mudar o decreto do luto, que pode mudar o decreto da dificuldade financeira. Tudo o que você está sofrendo vai ser mudado pela presença de Deus na tua vida, porque uma nova história pode ser escrita através do teu posicionamento. Quando você se posiciona com um propósito, você vai viver aquilo que Deus tem para você. Deus permite a mãe influenciar um rei para decretar a morte, para aniquilar, exterminar os judeus. Tudo isso para quê? Para que Esther fosse reposicionada. Talvez seja por esse motivo que você está passando pela dificuldade que você está enfrentando. Porque é a hora de se posicionar, é a hora de se levantar. Quem sabe você entrou aqui, querido, com um decreto espiritual estabelecido sobre a tua vida. Quem sabe você chegou aqui, como diz Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é uma noite de nós examinarmos o nosso coração e de nos reconciliarmos com o Senhor. É a noite de Santa Ceia, é a noite de nós participarmos da mesa do Senhor, que não é um ritual, mas é obediência àquilo que o Senhor deixou para nós. Então nós fazemos isso em memória dele. Esse é o tempo que o Senhor escolheu para que você possa romper com esse decreto de morte espiritual. Você não tem mais que andar afastado pelo pecado. O pecado não pode mais e não vai mais te dominar. Existe uma nova história, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a boa notícia, querido. Deus sempre levanta alguém. Deus sempre vai levantar alguém. Se você está caído e não tem forças para se levantar, Deus vai levantar uma Esther do teu lado, e ela vai interceder por você, seja homem ou mulher, para te colocar de pé de novo, dizendo que Jesus está posicionado, foi reposicionado na cruz em teu lugar. Jesus foi colocado naquela cruz para reposicionar a minha vida, a tua vida, para mudar a minha história e a tua história. Cristo mudou a vida da humanidade. Esse é o primeiro ponto, querido, o decreto de morte. O povo judeu tinha um decreto de morte assinado pelo rei, influenciado por Amã. Nós, povo de Deus, tínhamos um decreto de morte sobre a nossa vida. Quando o pecado entrou no mundo, lá em Gênesis 3, nós fomos afastados de Deus, mas Deus começa a revelar o seu plano ali, e dizendo: olha, existe um intercessor, existe alguém que vai ser levantado para mudar aquele decreto de morte que vocês estavam debaixo, vivendo sobre ele. Não existe mais pecado e não existe mais morte, mas existe um Deus que despojou-se de toda a sua glória para morrer naquela cruz em meu favor, em teu favor, como intercessor. Não mais para que você viva debaixo de morte espiritual, mas de vida e esperança conquistadas por Jesus naquela cruz. Não existe mais Amã na minha vida e na tua vida. Amã representava ali o inimigo, influenciando o rei. Quem sabe você chegou aqui nessa noite influenciado pelas vozes da tua cabeça, por aquilo que Satanás está tentando colocar no teu coração, a vontade de desistir, de abandonar, de não seguir em frente, de não querer mais estar aqui. Quem sabe você chegou aqui dizendo: Deus, esse decreto
não muda, as coisas não acontecem, eu não vejo o Senhor agindo em meu favor, eu não vejo a tua mão estendida na minha direção, eu não vejo as coisas acontecendo na minha casa, na minha família. Então qual é o plano que o Senhor tem para mim? Hoje eu quero dizer para você que Deus tem um plano maior do que você pode imaginar, maior do que você está sonhando, maior do que você está esperando. Jesus tem um plano na tua vida, um propósito que espera de você uma posição, um posicionamento. Quando Esther resolve se posicionar, a gente vai ver mais para frente na história, que ela se posiciona em favor do povo, e ela diz: Mardoqueu, vai lá então, avisa os judeus para que façam jejum por 3 dias, porque eu vou entrar na presença do rei por essa causa. Essa é a noite que você precisa entrar na presença do Rei dos Reis e apresentar a Ele essa causa que parece impossível aos teus olhos, que parece impossível, irrevogável, irreversível aos teus olhos, porque Ele é quem vai julgar a tua causa. O Rei dos Reis é quem vai dar a palavra final, é quem vai dar a última palavra na minha vida, na tua vida, porque a história já foi mudada, já foi reescrita. Jesus Cristo rasgou a cédula, Jesus Cristo acabou com a nossa dívida. Nós não temos mais culpa sobre o pecado, já foi vencido. Nós precisamos entender que ainda que Satanás se levante com decretos injustos, assim como Amã, ainda que ele ofereça riquezas, ainda que ele tente tirar você da posição em que Deus te colocou para viver um propósito, ele não vai conseguir, porque aonde tem um cristão posicionado, aonde tem um crente posicionado no tempo certo, o Senhor vai agir em teu favor e a tua história vai ser mudada. Muitas vezes nós achamos que as coisas precisam acontecer da nossa maneira, precisam acontecer do nosso jeito, precisam ser como nós imaginamos, mas nós precisamos entender que mesmo uma porta fechada é o agir de Deus nas nossas vidas. Essa semana passei por essa situação, numa expectativa onde tudo apontava para que a porta iria se abrir. A porta se fechou, ela foi fechada, e quando isso aconteceu, a Charlene olhou para mim e falou: você está bem? Como é que você está? Eu falei: estou bem, porque Deus sabe de todas as coisas. A vontade de Deus para a minha vida é maior e melhor do que aquilo que eu espero, daquilo que eu sonho. Eu saí dali, entrei no carro e eu fui falando com o Senhor, e eu dizia: Deus, muito obrigado, porque a porta se fechou. O Senhor me colocou na última etapa, o Senhor me colocou diante do diretor daquela empresa, mas a porta foi fechada e o teu nome vai ser glorificado, porque os teus sonhos, a tua vontade são maiores do que a minha. O decreto da terra parecia ser muito bom, mas o decreto do céu diz que tem algo ainda maior, que tem algo ainda melhor, e eu estou aqui, Senhor, para viver os teus propósitos e os teus sonhos. Ainda que a porta se feche, ainda que o não venha, muitas vezes o não pode ser o Senhor agindo em teu favor. A porta se fechando pode ser o Senhor agindo em teu favor, e é tempo de nós nos posicionarmos. Quando nós nos posicionamos e nós entendemos a posição em que nós estamos, nós entendemos que isso sim é um lugar de privilégio, não só privilégio, mas é um lugar de responsabilidade. Porque muitas pessoas, elas olham para nós, elas olham para a nossa história e elas pensam como pensavam da Esther. Esther está livre do decreto do rei, apesar de ser judia, ela está no palácio, ela tem segurança, ela está tranquila, e nenhum mal vai chegar até ela. Mas o povo estava sofrendo, e ela, posicionada, entendeu que não era apenas um privilégio, mas existia uma responsabilidade. Quando nós nos posicionamos e estamos diante da mão do Rei dos Reis, nós precisamos entender que esse lugar não é de privilégio, para você pedir o que você quer, achando que você está no fast food, e você passa na primeira janela, faz o pedido, e na segunda você retira a tua sacola e leva embora do jeito que você esperava. Mas você precisa entender que este lugar é um lugar que o Senhor preparou para você, e exige responsabilidade da minha parte e da tua parte, porque assim é que se levanta o intercessor, entendendo o propósito, vivendo a responsabilidade.
sempre vai ser como você espera. Quando nós nos posicionamos e nós entendemos a responsabilidade que nós temos diante do Deus que nós servimos, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, nós vamos entender o posicionamento de Esther. Coloca o verso 16 para mim, por favor. No 4 mesmo. Vou ler só o final. Olha a posição de Esther. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Depois de vocês jejuarem, depois que nós nos conectarmos com o céu, eu entendi a minha responsabilidade. Eu não estou aqui por privilégio, eu estou aqui com um propósito, e o meu propósito, ainda que me coloque em risco, eu vou entrar na presença do Rei, e ainda que eu tiver que morrer, eu morrerei. E aí nós olhamos e apontamos para Jesus Cristo. Quando nós apontamos e olhamos para Jesus, Jesus não arriscou a sua vida, Ele entregou a sua vida. Ele não veio para arriscar, Ele veio aqui para mudar a minha história, para mudar a tua história, para mudar a história da humanidade, para mudar a vida da humanidade, para reescrever uma história para a humanidade. Jesus sabia do decreto que estava sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nós tínhamos um decreto de pecado, de morte, de condenação. Nós estávamos condenados pelo pecado a morrer se nós não conhecêssemos Jesus, sem vida eterna no paraíso. Mas o que acontece é que Jesus decide entregar a sua vida, ele decide se levantar, e quando ele se levanta, ele se humilha e obedece até a morte. Filipenses 2, 6, do 6 ao 8, ele vai falar que Jesus, apesar de ser Deus, você está comigo? Você está entendendo? Apesar de ser Deus, não considerou que sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Não tem posição diante do Rei que traga vantagem e benefício, mas antes ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana. Ele humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Em meu favor e em teu favor, ele podia dizer: Deus, papai, eu tenho tanto poder quanto você, eu estou aqui no céu, eu não tenho por que descer e morrer, entregar minha vida por um povo que eu ainda nem conheço, que eu nem sei se vai me servir, se vai crer em mim. Mas ele decidiu levantar, assumir uma posição de responsabilidade por mim e por você, e ele se coloca diante de Deus e diz: eu vou descer, eu vou me esvaziar da minha glória, eu vou assumir uma posição semelhante à do homem, eu vou me humilhar, eu vou até a morte, morte de cruz. E assim Jesus Cristo veio à terra, e a palavra de Deus vai dizer: ao Senhor agradou moê-lo, o Senhor se alegrou de moer o próprio Filho, para que eu e você hoje estivéssemos aqui diante da mesa da Santa Ceia, para viver em obediência àquilo que o Senhor preparou para mim e para você. E aí nós estamos aqui dizendo: não, mas o meu decreto é de morte, o meu decreto é impossível de mudar. A sentença que a medicina me deu não tem mudança, não tem como alterar. O que os médicos disseram acabou. A minha vida financeira está destruída, eu não consigo, eu não vejo mudança. E nós esquecemos do sacrifício de Jesus na cruz, aquele que se esvaziou de si mesmo, tornou-se semelhante aos homens, salvou a mim, salvou a você. Mateus 20, 28 vai dizer que ele veio tal como Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus não veio à terra para aproveitar do benefício, da vantagem, da posição de Filho do Deus Altíssimo, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, mas Ele veio para se posicionar em favor do povo de Deus. Ele veio, se posicionou em favor da minha vida, da tua vida, para que a nossa história fosse mudada. Já falei aqui, vou repetir: Esther arriscou a sua vida para salvar o seu povo, mas Jesus Cristo entregou a sua própria vida para salvar toda a humanidade. Quando fala de toda a humanidade, inclui eu e inclui você. Nós precisamos entender que nós
temos liberdade para entrar na presença do Rei, nós temos liberdade para entrar no lugar santíssimo, nós temos liberdade para com ousadia chegar diante do Pai e abrir o nosso coração de maneira sincera, não só nas ofertas, como nós ouvimos aqui nessa noite, mas para dizer: papai, ainda não tive nenhuma experiência com você, o Senhor existe mesmo, fala o que está no teu coração. Eu não gosto muito mais de fazer essas orações, sabe, pastor Tiago? Agora já dei uma amadurecida e eu prefiro não arriscar mais. Mas a minha conversão aconteceu dessa forma, encostada no balcão da casa do meu pai. E eu não falei nada com a minha boca, eu só fiz um pensamento, porque eu tinha certeza que se houvesse uma resposta, era o Senhor me respondendo, porque só Ele tem a capacidade de conhecer os meus pensamentos. E eu disse: Deus, se você existe, eu quero te conhecer, não só de ouvir falar, mas eu quero andar com você. Então eu vou nessa vigília hoje, mas eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Se isso não acontecer, olha lá, a falta de maturidade. Se isso não acontecer, eu vou voltar para a vida que eu estava levando até ontem. Mas agora vai ser pior, porque eu vou enfiar o pé no balde. Como Deus é bom e misericordioso. Estou aqui feliz, tendo experiências com o céu, vivendo a história que Jesus Cristo escreveu naquela cruz para mim e para você. Naquela noite eu voltei da vigília falando em línguas, amarrado no cinto de segurança do carro do meu pai, carregado, porque a glória de Deus me encontrou e a minha história foi mudada por completo. Isso trouxe um impacto não só para a minha vida, mas para a vida da minha família. E hoje eu tenho a possibilidade de dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque existe alguém que decidiu se posicionar e entendeu a responsabilidade. Aplauda ao Senhor, é para Ele, porque toda honra, toda glória e todo louvor é só para Ele. Nós te louvamos, Espírito Santo, nós te agradecemos, Deus, pela tua presença. Quando você aplaudir, dê um aplauso recheado ao Senhor. Diga o quanto você o ama, o quanto Ele é lindo, diga o quanto Ele é exaltado. Bater palma de boca fechada é igual comer pão com epa. Já viu pão com epa? Quem sabe o que é pão com epa? Você corta ele, fala: epa, não tem nada dentro. É igualzinho bater palma com a boca fechada. Adora o Senhor quando você aplaude. Jesus espera a tua capacidade de adorar o Senhor em todos os momentos. Deu uma quebrada no gelo, o povo estava me olhando com uma cara de assustado. Eu olhei bem na hora que perguntaram quem ama o pastor Fernando aqui para orar para o aniversário. Eu olhei quem que não sorriu, quem que não levantou a mão. Mas para quebrar um pouquinho do gelo, deixa eu te falar que Esther, ela vai entrar na presença do rei. Depois de Vasti não obedecer o rei, um decreto foi estabelecido pelo rei. As pessoas, para elas chegarem diante do rei, elas precisavam ser chamadas pelo rei. Então, quando as pessoas elas não tinham acesso livre ao rei, se o rei não as chamasse pelo nome, elas não poderiam chegar diante do rei. Agora faz sentido a palma recheada, né? Você chega diante do rei, apresenta o teu coração a ele, mas ela não podia chegar na presença do rei sem que ela fosse chamada. E é por isso que ela diz: vão orar, vão jejuar, eu também farei o mesmo, e depois, se tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou lá na presença dele. E quando Esther vai e entra na presença do rei sem ser chamada, ela estava correndo o risco de morte ali, mas o cetro do rei é estendido. Quando a porta do castelo, do palácio, quando a porta da sala real se abre e o rei Assuero olha e vê Esther parada na porta, sua rainha formosa, e ele não a chamou. Talvez alguns dos seus conselheiros tenham dito: olha, é a hora de mandar matar, porque ela está vindo aqui sem que o Senhor chame. Mas nesse momento a história conta que o rei Assuero estende o seu cetro em sinal de acesso, em sinal de favor, para ouvir aquilo que Esther estaria trazendo, aquilo que ela iria falar. E nesse mesmo momento nós começamos a lembrar de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morre naquela cruz, nós temos o Rei dos Reis
estendendo o cetro para mim e para você, e nós vamos ver o véu sendo rasgado de alto a baixo, para nos dar liberdade para entrar na presença do Rei com ousadia, no lugar santíssimo. Jesus Cristo morreu naquela cruz para abrir um novo e vivo caminho para que eu e você pudéssemos entrar. Quando o véu foi rasgado, é como se Deus, sentado no seu trono, assim como o Assuero estendeu o cetro para Esther e disse assim: olha, eu tenho favor e eu te permito acesso, o que é que você quer? Quando Jesus morre naquela cruz, Mateus 27:51 vai dizer que naquele momento o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se penderam. Aqui um novo e vivo caminho é aberto por Jesus Cristo, para que eu e você pudéssemos entrar na presença do Rei. É Deus dizendo assim: ei, o meu favor te encontrou, pede o que você quer e eu te darei. Assim como Assuero disse: eu te dou até metade do reino. Deus está dizendo: pede, qual é o teu problema, qual é o teu decreto, o que é impossível, o que é irrevogável. Eu estou pronto para mudar a tua história. O véu foi rasgado de alto a baixo, você tem liberdade. Venha, filhinho, chega diante de mim, fala comigo, eu quero, eu preciso me relacionar com você. Qual é o teu problema? Qual é a situação que você precisa de uma intervenção divina? Aonde é que você precisa que Deus coloque a mão nessa noite? Qual é o decreto que parece impossível, irrevogável na tua vida? O que é que você precisa que seja mudado na noite de hoje? Quem sabe não é na tua vida financeira, não é na tua saúde, você não está vivendo um luto, mas quem sabe é na tua vida espiritual. Você chegou aqui numa frieza tão grande a ponto de não perceber o que Deus está fazendo e falando neste lugar. Muitas vezes você sai daqui e você diz... Esses dias nós estávamos conversando aqui fora, e o pastor Tiago falou assim: qual foi a mensagem? O que eu falei? Já não lembro mais. A gente vem para cá e a gente espera que Deus fale com a gente, nós não abrimos os nossos ouvidos, nós não prestamos atenção naquilo que Deus está fazendo, e aí a gente sai murmurando, reclamando, e quando a gente murmura, a gente faz o quê? Opa, eu achei que tinha que usar o microfone para me ajudar, mas saiu aqui. Dá mais uma volta, murmura, reclama, dá mais uma volta, fica mais um pouquinho no deserto. Mas hoje Deus está aqui para mudar a tua história, para tirar você do deserto. Hoje Deus está aqui e encontrou um coração rendido, um coração rasgado, quebrantado, falando não a Deus maior, não há Deus maior que o meu problema, não há Deus maior do que o impossível, não há Deus maior do que o irrevogável. Existe um Deus que rasgou as vestes de alto a baixo, o véu foi rasgado para que eu entrasse e acessasse aquilo que precisa mudar na minha vida. Precisa mudar meu coração, precisa quebrar o meu coração de pedra, precisa mudar o meu ouvido. Eu preciso ter os ouvidos abertos, eu preciso ter os olhos abertos. Hoje, querido, nós podemos nos aproximar com ousadia do trono da graça. Quem pode dar um amém? Amém. Glória a Deus. Nós somos church, mas nós somos pentecostais. Pentecostal. Hebreus 10:19 vai falar assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, que foi derramado na cruz em teu favor e em meu favor, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu próprio corpo. Lá no 22 vai dizer assim: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Jesus Cristo, a água viva, purificou o meu coração. O teu coração não tem mais decreto mundano, não tem mais consciência má, não tem mais pecado, não tem mais morte. Jesus Cristo mudou a tua sorte, mudou a tua história. Jesus Cristo escreveu um novo decreto para mim e para você. Enquanto o cetro foi estendido em Suzã e trouxe favor e acesso para Esther, o véu foi rasgado através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para
abrir os céus e te dar acesso, favor, liberdade para falar com Deus, para se achegar ao Deus Todo-Poderoso. Amém? O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Aleluia, você entendeu? Como Deus é bom, assim como Esther recebeu acesso. Aquilo que poderia matá-la trouxe vida para todo o seu povo. Como nós cantamos aqui, Cristo nos deu acesso, que nos salva para a eternidade, para nos dar uma vida e vida em abundância. Como Deus é poderoso, e existe um novo decreto. Quando nós olhamos a história de Esther, a história do reino da Pérsia, a gente vai ver que o decreto não podia ser cancelado. Mas depois de uma mulher posicionada, que entendeu a sua posição, que não é de privilégio, mas é de responsabilidade, o rei Xerxes, o rei Assuero, ele vai olhar para Esther e vai dizer assim, coloca lá Esther 8, 7 e 8, nós vamos ler. Eu tinha 7 minutos, agora está menos 1 já. Está contando no contrário esse relógio aí, estou acabando. O rei Xerxes, o rei Assuero, disse à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: entreguei a Esther os bens de Amã, e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Outra versão vai dizer que ele foi empalado na estaca que ele mesmo levantou. E olha esse versículo como é precioso. Escreveram agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus. E olha o que o rei vai dizer: escreva como for melhor aos seus olhos, e selem-no com o anel sinete do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei, selado com o seu anel, pode ser revogado. Aleluia! Isso aqui é a história de Esther sendo mudada. Nós vimos que ela precisou ser lembrada da posição que ela tinha, e quando ela entendeu a responsabilidade, ela se coloca diante do rei, e o rei concede o favor e o desejo do coração dela. O decreto anterior não podia ser cancelado, mas ele permite que ela e Mardoqueu escrevessem conforme o que era melhor para o povo judeu. A gente vai ver na história que eles escrevem um decreto dando a possibilidade para que os judeus se defendessem. Então, ainda que os povos inimigos tentassem matá-los, aniquilá-los, como era o decreto primeiro principal, eles poderiam se defender, se preparar para que aquilo não acontecesse com os seus filhos, com as suas mulheres, com as crianças, com os velhos, com os idosos, não pode falar velhos, não cancelam, e os jovens e os idosos. Depois você corta essa parte. Mas o decreto foi mudado, e olha o que o rei fez. Amã foi reconhecido como inimigo, foi enforcado na sua própria armadilha para Mardoqueu, e os bens dele são mudados a Esther, e ela tem a possibilidade de escrever um decreto que fosse bom para o seu povo. E aí, quando nós trazemos para Jesus Cristo, a gente vai ver na ceia que Jesus diz: este é o cálice do que? Da nova aliança no meu sangue. Como nós lemos aqui, Colossenses 2,14, a cédula que era contra mim e contra você, ela foi anulada, ela foi cancelada. Então, através de Jesus Cristo, o que você está querendo dizer, pastor? Está acabando, você ainda não falou qual é o segredo, qual é a boa notícia, qual é a boa nova da Santa Ceia. Existe um novo decreto, e esse decreto foi escrito por Jesus Cristo para o seu próprio povo. Como ele falou ali: eu venho em favor de muitos. E aqui nesse decreto de Jesus, ele está dizendo: tem vida, tem perdão, tem reconciliação
reconciliação, tem acesso ao Pai, tem favor de Deus, tem vitória sobre a morte, não tem enfermidade, mas tem cura, não tem escassez, mas tem fartura, não tem mais problema financeiro, mas tem riqueza, porque os céus estão abertos, o véu foi rasgado, de alto a baixo nos deu liberdade para entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, na presença do Papai, do Deus poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Exércitos. O decreto que nos condenava, esse sim foi cancelado, foi anulado, foi revogado, mas um novo decreto de vida foi escrito, sabe para quem? Para quem crer no seu coração e confesse com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. É isso que tem para mim e para você, vida abundante, porque esse é o dom gratuito de Deus para mim e para você. Essa é a história que Jesus Cristo escreveu. Aleluia! Aplauda o recheio, aplauda o recheio. Aleluia! Para finalizar, para a gente participar da ceia do Senhor, não viva mais como condenado, tá? Não ande mais com a cabeça baixa, não caminhe mais como derrotado. Ei, você foi chamado para voar como águia, não para andar como galinha que fica batendo o bico no chão, se escando olhando para baixo. A águia, ela voa alto, ela vai lá em cima, porque Deus já escreveu um novo decreto para mim e para você. Você não precisa mais chorar e andar cabisbaixo pelo caminho, porque você está no tempo e no lugar certo. Ainda que não pareça que tem investida de Satanás, Deus te posicionou para um tempo como este. Assim como foi dito para Esther, eu quero te lembrar, Deus te levantou, te posicionou para um tempo como este. Ainda que tenha dificuldade, ainda que tenha tristeza, ainda que tenha luto, ainda que tenha dificuldade financeira, ainda que tenha decretos de morte, o Senhor te posicionou para esse tempo, para te levantar como intercessor, para mudar a tua história, para mudar a história da tua casa, da tua família. Foi para isso que Deus te chamou e te trouxe aqui nessa noite. Deus está mudando a tua história. Você precisa acreditar, você precisa colocar a fé em ação. Quando nós colocamos a fé em ação, nós acreditamos naquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida, e nós passamos a viver com responsabilidade o propósito de Deus para nós. Entenda o valor do posicionamento. Quando nós nos posicionamos, a tua vida, a tua palavra, a tua fé, elas vão ser ativadas e o destino vai ser alterado, baseado naquilo que Deus já determinou para você, aquilo que o GPS de Deus apontou. Através da fé você é reposicionado para o propósito que Deus tem para a tua vida. Não ande mais, não viva mais como condenado. Jesus rasgou a cédula. Se Deus te colocou aqui, querido, é porque há vidas que só eu e você podemos tocar nesse tempo. Se Deus te colocou no lugar onde você está, seja na tua empresa, seja na tua família, seja na tua faculdade, no teu colégio, Deus te colocou ali, porque Ele tem algo para fazer através de você. Ele vai mudar a vida das pessoas que estão ao teu redor pelo teu posicionamento. Então o decreto de morte já não existe mais. Deus levanta alguém, assim como levantou Jesus para mudar a minha história e a tua história. Jesus está levantando eu e você para mudar a história de Pinhais, para mudar a história de Curitiba, para mudar a história de Piraquara, para mudar a história do Paraná. Deus está levantando eu e você para ser intercessor, para viver aquilo que Deus tem como propósito para nós. Não tem mais decreto de condenação, então não tema, porque esse poder não atua mais sobre você, mas existe um poder que é um dom gratuito de Deus, vida eterna, vida abundante. A posição, querido, é uma escolha nossa. Se Esther não tivesse a sua atenção chamada, talvez ela não tivesse se posicionado, talvez ela tivesse escolhido permanecer segura, quieta, calada, e ver Deus agir no seu povo através de uma outra pessoa, de uma outra maneira. Mas nós hoje precisamos nos posicionar. A escolha é nossa, porque a nossa história ela não termina com decreto de morte. A nossa história ela termina quando nós começamos essa mensagem
como nós começamos essa mensagem. A nossa história termina quando o decreto caiu, o decreto de morte caiu, e é um decreto de vida e esperança que está sendo escrito nessa noite. O cetro foi estendido para mim e para você, o véu foi rasgado de alto a baixo, e a nossa vida foi escrita em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E essa é uma noite, querido, de nós adorarmos o Senhor com a Santa Ceia, obedecendo a ordem do Senhor, não por ritual, mas em obediência, porque nós cremos que quando fazemos isso, fazemos em memória do Senhor, até que Ele venha, e assim nós somos fortalecidos em Deus, e nós entendemos a responsabilidade que temos do nosso posicionamento. Você entende isso, querido? Você está disposto a fazer essa escolha nessa noite? Você entendeu que o decreto caiu? Qual foi o decreto que caiu na tua vida? Eu quero orar com você. Se você entrou aqui, você se encontrou em uma dessas posições que nós falamos. Quem sabe você está vivendo uma situação impossível, irrevogável, e é a hora de você se posicionar como um improvável. Quero que você se coloque de pé, porque nós vamos orar, e eu tenho certeza que Deus já começou a operar um milagre na tua vida. Com certeza você vai sair daqui entendendo que Jesus Cristo mudou a tua história, e que o que nós estamos falando nesse lugar, sobre novo tempo, sobre nova estação, não é conversa do pastor, não é conversa para boi dormir, como diz aí fora, mas isso é uma direção de Deus, e nós estamos entrando em um novo mês, o mês de novembro. O ano de 2025 ainda não acabou, e existe tempo para você romper no teu ministério, romper no teu relacionamento, romper na tua vida financeira, no teu trabalho, na tua vida profissional, em nome de Jesus. Papai, nós nos colocamos diante do Senhor. Fale com Ele, que Ele coloque a mão no teu coração, seja sincero, fale com o Senhor qual é o impossível que precisa ser mudado hoje, porque o Deus do impossível está na casa e está tornando o impossível possível, porque o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Senhor Jesus Cristo, nós queremos orar agora, papai, pela tua igreja, por cada vida, Senhor, que está aqui nessa noite, e nós pedimos, Deus, que a história comece a ser alterada. Aquele que não tinha mais prazer na tua presença, passe a ter prazer no Senhor nessa noite, porque o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então não é à toa que você está aqui. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar, Pai, por aqueles que estão com problemas financeiros e que precisam de uma mudança no decreto que está causando falência, Pai, mas nós queremos profetizar nessa noite que não vai ter escassez e vai ter fartura. Nós profetizamos, Senhor, criatividade, Senhor, para que eles possam vencer a falência e o teu nome seja glorificado. Os casamentos que estão por um fio, Senhor, e que estavam prestes a acabar, quando entraram por essa porta hoje, a aliança está sendo restaurada para a glória do nome do Senhor, e o decreto de fim, de falência do casamento caiu por terra, mas o novo decreto está sendo escrito por Jesus Cristo, e o casamento vai glorificar o nome do Senhor. Aqueles que entraram aqui, Senhor, achando que uma promoção era impossível, que uma porta de emprego nunca mais vai se abrir, nós queremos profetizar que as portas de emprego estão se abrindo, que as promoções estão chegando, que o tempo seja abreviado na vida do teu povo, e que eles possam viver o tempo certo, posicionados no Senhor, e o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos agora, Senhor, por toda mornidão, Senhor, espiritual que caia por terra, em nome de Jesus, e que esse decreto de morte, de pecado, Senhor, de iniquidade caia por terra, em nome de Jesus, e que hoje o decreto dos céus tome conta do coração, e a vida, Senhor, a perseverança, em nome de Jesus, a prosperidade, a esperança seja colocada dentro do coração, Senhor, e que isso seja uma verdade diária, Senhor, a ser vivida, em nome de Jesus. Então nós pedimos que o Senhor nos fortaleça para a honra e para a glória do nome do Senhor, e que a tua palavra continue agindo em nossas vidas ao longo da semana, e que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Aquele, Senhor, que entrou aqui precisando de uma cura,
de um toque no físico. Toque agora, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés. Nós damos uma ordem a toda doença crônica, diabetes, triglicerídeo, caia por terra em nome de Jesus. Que o nível de açúcar no sangue seja regularizado, que o colesterol seja regularizado, que as dores das articulações vão embora, em nome de Jesus. E nessa noite nós queremos declarar a cura. Nós oramos, Senhor, pelos enfermos, oramos pelo Gabriel, nós oramos, Senhor, pela Regina, nós oramos por aqueles que precisam de um toque no físico e que ele seja curado nessa noite. Nós queremos declarar a cura sobre o teu povo em nome de Jesus, Senhor. Assim nós queremos te agradecer, porque nós cremos que o Senhor fez grandes coisas no nosso meio, em nome de Jesus. Amém?